vocês agora 7 passos que eu acho fundamentais para a gente quitar as dívidas. Tudo bem? Aninha, vamos ver. Os 7 passos, que inclusive ensino, dou mentoria, assim, ajuda as pessoas. O primeiro, vocês estão vendo lá, é a conscientização. Como assim conscientização? Primeiro você assumir, você não ter vergonha de falar que está quebrado. Você está quebrado, você tem que se conscientizar. E tem que ter a humildade de não der conta de pedir ajuda. Isso é o primeiro, é o mais difícil de todos, tá, gente? É você assumir que você não vai para frente com a sua roda financeira lá, tá uma estrela. Não vai. Imagina, nem pensava em investir. Não sobrava dinheiro para poupança. Eu fazia aquela mudança, aquela mentalidade antiga. Pagar as contas, se sobrar, investir. Não vai ter dinheiro nunca, gente. Esse é um dos primeiros analistas. Se pagar primeiro. 10%, 5%, o que for. Primeiro passo, falado. Mindset financeiro. Foi o que a Ana disse bem no slide dela aqui. O que adianta eu pegar um empréstimo consignado, vou quitar tudo e continuar gastando? Não continuar fazendo gastos inteligentes. Que a gente consegue fazer isso. Gastar menos do que ganha, a Bíblia fala isso. Todo mundo sabe, só que ninguém faz. Ninguém faz. Eu não fazia. Sabia que tinha que fazer, mas depois eu faço. Não, esse mês dá. E era aquela, recebia para cobrir o mês anterior. Era a corrida dos ratos, né? Igual para concurso, né? Comecei lá no medir, falei, não, tá pouco, e as dívidas me acompanhando. Então faltou inteligência. Então o importante é ter um mindset, uma configuração voltada para gasto com dinheiro de forma inteligente. Faz sentido, gente, o que eu estou falando até agora? Estão me acompanhando? Se quiser anotar ali, viu? Passo 3. Pare de cavar. Isso, igual eu falei para vocês, né? A gente tem que investir, tem que comprar livros que abram a nossa mente, que mudem a nossa mentalidade. Eu aprendi isso com Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu? O Robert Kiyosaki? Já leu? Uma página 76 fala, se você está endividado, pare de cavar. Fecha a torneira dos gastos. O que adianta você querer economizar e continuar gastando? Então esse é um passo importantíssimo que todo mundo sabe, mas nem todo mundo pratica. Passo 4. Eu coloquei reserva de emergência. Minha amiga falou que ela não gosta desse nome porque é reserva de emergência. Mas lembra daqueles potes que estavam aqui no canto? Eu tenho um pote chamado reserva de emergência porque emergências acontecem. A panela, semana passada, de pressão, estragou. A tela, que eu moro em Águas Claras, estava no final. Eu tenho criança em casa, tem que trocar. Aquele fonte do notebook, do nada, estragou. Então, eu tenho uma mini reserva para esses gastos assim, imprevistos, mas importantes para a manutenção da minha vida. Por que eu tenho que criar essa reserva de emergência? Que a pessoa, eu ensino que ela tem que ter uma reserva. Porque que adianta a pessoa querer começar a sair das dívidas e aparecer um imprevisto? Ela vai comprometer toda a estratégia que ela tinha para quitar as dívidas. Então, ao mesmo tempo, você se pagando primeiro, reserve um dinheiro, pode começar com o valor que for, para imprevistos, porque eles vão acontecer. Se você pensar que não vai acontecer, tomara que não aconteça, mas acontece, gente, nós somos humanos. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma dívida com juro alto e eu tenho uma dívida com juro mais barato. Para a gente acabar com a dívida, tem que trocar, não é? É ou não é? Se eu tenho uma dívida alta no cartão, trocar por uma dívida mais barata, não é certo isso? Quem concorda aí? Levanta a mão. Pois é, estão todos completamente errados, enganados. Por quê? Se você não mudar, é simples, nós somos humanos. Nós temos hábitos e comportamentos. Tudo bem? Se você não mudar isso, você vai continuar com resultados que você não quer. Ou se você não mudar essa mentalidade, financeiramente é correto. Financeiramente, logicamente é correto, né? Juro de 5% para 2%, beleza. Mas a minha pergunta não era essa, eu queria escutar outra. É, primeiro, mudar a mentalidade, os hábitos, para conseguir resultados diferentes. Faz sentido? Tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Raio-X. Eu chamo esse passo, a Ana falou no slide anterior, é fazer o levantamento de tudo o que você deve.
Quem tiver dívida aqui vai chegar em casa, vai pegar o Excel, vai criar lá como credores, valor, juro, valor que já está pago, e uma coluna a valor assim, ó, quitar à vista. E depois eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer com essa planilha. Tá bom? Então, raio-x é um diagnóstico para quem você está devendo e quanto você está devendo. Tá bom? Próximo passo é a priorização. Aqui é importante você saber o seguinte: existem dívidas essenciais, que eu chamo de dívidas perigosas, e dívidas de boa, vamos dizer assim. O que são as dívidas perigosas? Aquelas dívidas que podem comprometer o seu patrimônio. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil, atrasar a taxa de condomínio, fazer financiamento imobiliário, financiamento de veículo, isso tudo, ou você deu um bem de garantia, você está sujeito a perdê-lo. Ser fiador. Se a pessoa para quem você é fiador não cumprir com o compromisso, obrigação dela, vai atrás de quem? Do fiador. Se o fiador tiver dinheiro, vai o quê? O bem. Então essas são dívidas perigosas. Quem tiver, acho que aqui ninguém tem, vai colocar lá, na próxima coluna, prioridade, perigosas. E quais são as não perigosas? Tem o seu grau de importância, mas não é aquelas que comprometem de imediato o seu patrimônio. Dívida com banco, cartão de crédito, cheque especial. Eles podem te acionar judicialmente ou extrajudicialmente, mas isso aí de imediato não vai pegar o seu patrimônio. Tá bom? Então, priorizar. Quem tem esse tipo de dívida, priorize de acordo com a perda do seu patrimônio. Porque todo mundo trabalha para ter o patrimônio, não é, gente? Então, vamos lá. Simplificação é o 7º passo. Eu falo para vocês que não é cortar gasto. Cortar é muito radical. Eu falo simplificar, ou seja, você reduzir de onde você pode reduzir. Por exemplo, o que ela falou, o controle das despesas. Reduzir TV a cabo, você analisar realmente se você precisa daquilo. Reduzir energia elétrica, fazer a conscientização da família para gastar menos. Então, é isso. É simplificar o gasto para fazer sobrar. Agora, para quem tem dívida, essa sobra, vou dar uma dica para vocês aqui. Quando a pessoa tiver uma dívida, qual o nome do senhor? Almir? Almir, vamos supor que o senhor tem uma dívida. O senhor vai chegar na parte da negociação, falar com o gerente e falar: senhor gerente, eu quero negociar minha dívida no cartão de crédito, por exemplo. O gerente vai ver que você já está devendo muito, e o que você vai usar na sua planilha de simplificação? Olha, eu quero negociar essa dívida e eu consigo pagar isso. Olha aqui a minha planilha. Isso vai te dar muito mais garantia para te conceder um empréstimo, se for o caso. Uma margem, uma parcela melhor, porque ele sabe que você vai pagar. Porque o banco não vai querer mais outra dívida. Está fazendo sentido? Então, simplificar é justamente para isso. E também você simplificando, fazendo dinheiro sobrar, você vai repor ou fazer a sua reserva de emergência, quitar suas dívidas, e a partir dali você já está criando uma mentalidade de poupador. Vai tirar a blusa de gastador e vai virar um poupador e, posteriormente, um investidor. Tudo bem? Vamos lá. E o último, negociação. Essa é a parte que as pessoas, uma das partes que as pessoas têm mais medo. Por quê? A maioria das dívidas são fáceis de serem resolvidas. Só que a pessoa, por algum motivo, ou medo, ou receio, ou vergonha, tem a preguiça. Eu falo preguiça. Porque a maioria das pessoas, quando eu atendo, né, elas têm preguiça ou medo de ir lá conversar. Então a dica que eu falo para elas é o seguinte: procure o gerente, não fale com o atendente, não fale com ninguém. Procure com o gerente, procure os seus credores e converse, seja bem franco. Fala: ó, estou te devendo, me fornece uma forma facilitada que eu possa pagar para a gente ficar tudo bem, mais ou menos isso. Então, negociar é muito importante. Então, esses passos aqui são testados, são comprovados, e eu queria, o meu sonho aqui é saber, alguém tiver algum tipo de dívida, depois falar pra gente, seguiu isso aqui? Funciona, gente. Funciona. E a negociação, eu queria dar uma dica para vocês, é o seguinte: quem deve, só para avisar para vocês, quem deve também tem direito, tá? E outra, se você for negociar, não for uma proposta que você consiga pagar, ou for uma proposta muito absurda, eu falando como Leonardo, tá? Não é seja ou não, tá? Não paga. Não paga, você não consegue pagar, você vai
fazer um novo acordo e você não vai ter condições de pagar? Então, por isso a importância de uma planilha. Você fala, eu posso pagar isso. Dá mais credibilidade para você ter um novo acordo ou renegociar. Às vezes você está devendo, você pode negociar e não está dando, renegociar. O problema é que as pessoas querem receber. Então, às vezes a pessoa, não quero ir lá negociar, não. Às vezes tem uma excelente proposta e não vai ter porque não agiu, não teve a ação de resolver o problema. Aí fica com insônia, aí engorda, aí fica gastando mais. Então, não resolve. Para resolver a dívida, gente, só depende de vocês. Tudo bem? Estão me acompanhando? Estão aprendendo coisas novas ou não? Novidades? Ali embaixo, isso aqui resume muito os passo a passos e o que eu vejo que as pessoas, quando aplicam isso aqui, elas conseguem. Depois que elas começam a fazer isso aqui, elas começam a poupar. Muda. Tem uma mudança, forçada ou não. Mas a disciplina, de não cair naquela, eu vou ter uma balança ali, que é aquele esquema que eu falei. Se você fizer e não mudar a sua mentalidade, vai ser igual fugir da balança. Senão você vai subir lá e você vai tomar um susto. É a conscientização. Leva ao sucesso financeiro. É fatal, gente. Eu me arrisco a falar que, seguindo esses passos, aqui a gente está falando de uma forma bem resumida. Tem várias outras coisas, quando a gente está falando, a gente pode até ver no outro evento, mas existem técnicas para você negociar com o gerente, para você argumentar. Esse aqui foi só um pouquinho do que eu conheço, do que eu pratico, conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, enfim, que ajudam você a dormir mais tranquilo. Porque a dívida, ela tira o sono, né, gente? Ela deixa a gente irritado, eu tenho várias coisas para falar aqui, porque eu passei por tudo isso. Eu tenho propriedade e autoridade para falar isso. E não é à toa que eu me especializei nisso. Acabei o destino, né? E eu quero falar para vocês, gente, servidores públicos, falando aqui de servidor para servidor. Quem usa a estabilidade, ela é perigosa para quem quer fazer dívida. Por quê? Ela sabe que no outro mês, no primeiro dia útil, vai vir o salário, a gente vai levando. E o que acontece? A vida vai passando. As dívidas impedem da gente realizar os nossos sonhos. Tá? As dívidas impedem. Temos que superar todas elas. E uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: o melhor investimento, acho que mais cedo alguém falou de investimento aqui. O maior e melhor investimento é o investimento em você. Você, que dá os melhores juros, é investir em você. Se capacitar, estudar, errar, igual eu comprei lá os livros errados, comecei a aplicar de forma errada. Invistam em você. Você é o capital mais importante, tanto aqui para a empresa, quanto para você mesmo. E imagine só, você estudando, se capacitando, investindo em você, na sua mentalidade, o tanto de coisas que você vai poder fazer. Vocês estão capazes de aprender? Imagine lendo, se instruindo. Vocês não têm limite. Vocês podem realizar todos os seus sonhos. E uma mensagem final, um primo meu, ele é médico. Ele é médico e ele trabalha no Hospital Anchieta, naquela parte de pacientes terminais. Tem uma aula de pacientes terminais. E uns 2 meses atrás, um encontro de família, ele começou a me contar. Ele falou, você é coach e tal, né? E ele falou que as pessoas no fim da vida, ela chama os médicos e fala: eu quero que você me salve. E geralmente, o que está por trás disso? As pessoas, elas não tiveram aproveitado a vida da maneira que eles quiseram, e eles querem ter a chance de voltar para fazer mais e melhor. E sabe uma das coisas que ele me falou, que essas pessoas têm vontade de fazer? Ter voltado lá atrás, ter começado a poupar, para no final da vida ter uma vida mais abundante, mais próspera. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, que aproveitem a vida hoje, mas se preocupem com o futuro também. A gente sabe, nossos servidores, que a questão da reforma, da previdência, então, a sugestão que eu posso dar para vocês, se for possível começar a poupar, comece a investir em vocês e fazer mais dinheiro, para não ficar contando com... A gente nem sabe quanto que a gente vai depositar, o quanto que a gente vai ganhar, tá bom? Então, a sugestão que eu dou é: curta hoje bem, mas curta o futuro bem melhor, tá bom? Então, encerro aqui a minha participação e apresentando aqui os outros integrantes que não puderam participar. Paula, uma salva de palmas ali, gente, para Paula. Ana Oliveira. Leonardo, por favor, gente. Valeu, obrigado.
Kátia, que está ali no fundo, no lado. Anderson, esse camarada aqui, ele é um guerreiro, está lá no Goiás. Ele atua com a gente e uma salva de palmas por onde está sendo filmado, a gente vai passar isso hoje. E a nossa colega Andréa, que infelizmente não pôde comparecer devido ao imprevisto, mas nós gostaríamos de agradecer muito, né, pela oportunidade, que surjam outras oportunidades